Me perguntaram se tem limite para a cocriação da nossa realidade. Quando é o limite do que podemos alcançar? E eu começo com a pergunta: vocês acham que Deus é limitado? Vocês acham que o universo é limitado? Então, enquanto você pensa, se inscreva no nosso canal, aperte aquele sininho, que eu volto já já. Mas eu continuo dizendo que eu encorajo perguntas, porque o nosso cérebro é ávido por informação. Pessoal, o universo é a maior coisa que conhecemos. Ele é infinito, não tem limites conhecidos, portanto, é limitado. E sabemos também que Deus é o criador de todas as coisas e que cria constantemente. Não existe limite para a cocriação. E como filhos de Deus, somos deusinhos. Assim como o filhote do pássaro é passarinho, o filhote do cachorro é o cachorrinho, e por aí vai. E com essa analogia, podemos observar: se o pássaro voa, o passarinho filhotinho pode voar. Se o cachorro late, o cachorrinho pode latir. São dons herdados. Por que é difícil acreditar que Deus cria e seu filho, ou seja, nós todos, podemos criar também? E criamos com a colaboração dele, do Criador. Enquanto não tivermos isso internalizados e acreditarmos nisso como uma verdade, não conseguiremos cocriar a nossa realidade e estaremos à mercê do acaso, da sorte, e não estaremos sendo comandantes da nossa vida. Somente aquele que tem consciência de ser Deus pode comandar o universo. Não existe nada de errado com o externo. No macrocosmo, tá tudo certo. A criação é ilimitada, o universo é abundante e ilimitado. E nós, como fazemos parte do microcosmos, somos o espelho desse macrocosmos. E também temos o poder da criação sem limites. O que existe é a criação que pode ser pelo ego ou pelo divino. O ego também cria, mas só cria problema, tá? Porém, a criação pelo divino, ela sim, traz benefícios, porque o divino cria o que seja bom para você, para mim e para todos os envolvidos. Por exemplo, vamos dar um exemplo de um carro. Eu quero um carro. Esse carro vai ser para mostrar para os outros que eu consegui um carro ou que eu tenho um carro muito melhor que o meu vizinho. Ah, vou comprar um carro melhor que o dele. Ou para mostrar, nossa, eu sou muito importante. Eu venci na vida, então eu tenho um carro último tipo e vou conseguir criar esse carro. Com certeza, talvez fazendo um empréstimo no banco. Veja, eu estou forçando a criação. É o meu ego que quer o carro, não o divino. Então, ele vai trazer o quê? Sofrimento, porque eu vou fazer esse empréstimo. E quem me garante que eu vou conseguir pagar esse empréstimo? E quanto eu vou ter que me matar, talvez, de trabalhar para pagar esse empréstimo? Eu só vou ter dor e problema. Agora vamos ver um outro cenário. Eu quero carro, porque eu preciso me locomover, porque eu faço Uber para o meu trabalho, ou porque eu sou vendedor e preciso dele preciso do carro. O carro é meu instrumento de trabalho. Ou porque eu quero levar a minha família a passear. É importante para que minha família se locomova de um lugar para o outro. O carro vai vir com facilidade, porque eu não estou pensando só em mim. Eu estou pensando no todo. Então, nós temos que ser bem sinceros conosco e procurarmos a verdadeira causa que move o nosso desejo, a nossa intenção em alcançar
o nosso objetivo. E se existir ego, pessoal, tenta transmutar esse sentimento. Não cocrie com o ego, porque você vai ter problema. Outra coisa muito importante é que por exemplo, eu quero o carro. E toda vez que eu penso no carro, me vem aquele sentimento de escassez. Ai, meu Deus, eu não tenho um carro, eu preciso de um carro, eu não tenho um carro, eu não sou merecedor. Vem uma emoção de tristeza por não ter, ou uma raiva, ou um pensamento de Mas como que eu vou ter esse carro? Porque toda hora que eu olho na conta bancária eu vejo ele vermelho, negativo. Então, cuidado, não cocrie, porque frustração e escassez, esses sentimentos, só você vai só ter isso de volta, porque o meu pensamento de querer o carro não vai estar em consonância com o meu sentimento que diz, eu não consigo, eu não tenho dinheiro ou eu não mereço. E como sabemos que pela lei da atração, os sentimentos têm muito mais força eletromagnética em atrair do que os nossos pensamentos, eu vou criar pelo sentimento, mais do que pelo pensamento, entende? Outro fator que me impede a cocriação é o fato de não sabermos soltar, desapegar do eu quero isso. Como, Marisete? Eu tenho que mentalizar, eu quero, então. Correto, pessoal. Mas no momento que eu mentalizei e eu senti aquela alegria que eu já tenho, que o carro tá aqui, então eu não preciso mais mentalizar. Eu tenho a certeza que ele tá na garagem. E eu não preciso ficar abrindo a porta, como diz ali o Couto, da garagem para ver. Eu simplesmente acredito, eu já tenho esse carro. Mas nesse momento, eu só tenho que esperar a materialização do carro. No universo as coisas não acontecem de uma hora para outra, né, pessoal? E a paciência é fundamental para esse processo, porque o universo manda no momento certo. Eu sei que muitas vezes parece complicado e surreal, mas na realidade é bem simples. Se soltarmos e não envolvermos o ego, que ele é imediatista, né? Nós sabemos. E deixar de sermos racionais ao extremo, deixamos fluir e confiar no universo, ter fé em Deus. De repente, as coisas acontecem. Seremos surpreendidos com um carro, por exemplo. E eu espero que esses conceitos possam ter sido esclarecidos para essa pessoa que me perguntou. Muita gratidão por ter feito essa questão, que me fez elucidar para outras pessoas também. Deus nos criou para ser felizes e abundantes, e que o universo não tem limites. Então, bora lá para a nossa cocriação. Mas antes, se inscrevam no nosso canal, dê aquele joinha, comentem, façam perguntas, mande para alguém que está precisando cocriar uma beleza, uma coisa maravilhosa na vida. Gratidão sempre e fiquem na luz, fiquem no amor.